Fala, turma! Falar aqui do Fant 11, mas não vou passar o relatório todo aqui, porque eu já resumi sobre os acontecimentos do fundo, mas eu quero mostrar para vocês sobre a alavancagem do fundo, que eu recebi essa pergunta aqui, lá no meu Instagram, que é a última postagem que eu fiz nos meus Reels lá, e era isso aqui: professor, qual é o limite, em regra, de endividamento alavancagem de um fundo imobiliário? Essa pergunta aí foi feita com o intuito de entender o que seria aquele percentual que a gente pode dizer assim, é seguro, tá tranquilo. Né? Inclusive eu sempre dizia, até 20% é suportável. Só que os fundos eles não faziam tanta alavancagem como eles fazem hoje. O caixa não era tão reduzido. Então muita coisa mudou e, como eu respondi lá para ele depois, hoje a gente precisa analisar o contexto inteiro e caso a caso. Não dá mais para dizer assim, até 20% é tranquilo. Até 20% tranquilo para quem? Qual é o tamanho do fundo? Quanto o fundo consegue arrecadar de renda? Arrecadar naqueles 5%, né? Reter, não arrecadar. Então, é preciso olhar isso tudo, né? E eu quero mostrar através do Fant 11 que hoje a relação da dívida sobre o PL do fundo, ela chega ali seus 10, 11%. E eu quero mostrar como até 2026, julho, se o fundo não conseguir dinheiro, a situação do fundo também complica. Né? Jader, mas XPML você já mostrou, todo mundo falou, deu um burburinho lá, e tá tranquilo, só que XPML é um fundo de 7 bilhões, aqui nós temos um fundo de na casa dos 379 milhões de patrimônio líquido, né? Então tem uma diferença bem significativa. Tudo bem, a proposta aqui do Fant 11 é vender pedaços de lajes, né? Então assim, talvez facilite um pouquinho aqui também. Só que lajes é um segmento que eu vejo mais complicado do que shopping, do que galpão logístico. Então muitas vezes não é tão fácil vender assim também, né? Então só dando uma passadinha aqui rápida, o fundo aumentou o total de ABL aqui do fundo, né? Saiu de 25 mil para 27 mil, arredondando. São 93 lajes de participação para 53 edifícios. Né? Então assim, é um fundo que vem tentando crescer. Vamos lá, olha só. A receita de locação, só a receita de locação, esquecendo aqui o pouco do caixa que produz alguma coisa, esquecendo as vendas, só a receita de locação 3 milhões, falando aqui do último mês, 388 mil, teve um aumento aqui de 10%. Então olhando só para essa retenção aqui, nós temos aproximadamente, arredondei aqui, 170 mil por mês que ficam aí retidos com o fundo sobre isso aqui. As despesas tiveram um aumento, tá? Eu falo disso lá no relatório, então não vou entrar no caso aqui. Serviço da dívida do CRI, os juros, 317 mil mês. Então isso aqui sai para pagar, sai dos aluguéis, né? Para pagar aí o CRI do fundo, tá? Um deles, né? Por enquanto só está pagando. Perdão. Isso é o total, né? Estou confundindo aqui com a amortização. A amortização desses 601 mil reais é um só no momento, mas são dois CRIs e eu vou falar dele. Então esse aqui é o serviço da dívida do fundo em juros total, tá bom? Aqui vem aquisição e vendas e tudo mais, isso tudo eu explico lá no relatório, tá? Então eu vou pular essa parte aqui, a ideia é fazer um vídeo um pouquinho mais curto, mas também falar da alavancagem do fundo e como 10% pode ser complicado. Claro, por tamanho do fundo, né? Se fosse um XPML com, sei lá, uma alavancagem de 5, 10%, ela obviamente é diferente, né? Então tá, olha só, nós temos aqui os dois CRIs, tá? CRI com vencimento o primeiro em fevereiro de 29 e o segundo em 31. Valor atualizado do CRI, base de 1 de janeiro, 25, 33 milhões. CRI, base 2, dezembro, 24, tomando como base aqui, 22 milhões, de novo arredondando os valores. Então aqui o primeiro começou a ser pago, são 54 parcelas de amortização, estão em 49. Então nós já tivemos aqui 5 parcelas sendo pagos, aqui começa só em outubro. Então a gente olha a alavancagem, 55 milhões, tranquilo, tá tranquilo, equivale a uns 10%, arredondei. Mas vamos olhar aqui para baixo. Opa, aqui, não é aqui para baixo, é aqui mesmo, tá? Vamos olhar nisso aqui, olha só. Aqui estão as amortizações do fundo. Esse aqui é o primeiro CRI que começou a ser pago em janeiro 25, fevereiro, março. Isso aqui está consumindo o caixa do fundo. Qual que é o caixa do fundo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é 31 de janeiro 25, então 28 de fevereiro ainda não saiu. Obviamente esse caixa vai estar menor, tá? Aqui ainda nós temos um total de disponibilidades aqui 17 milhões e 699 mil. Estamos em março, quando vir a nova atualização aqui, ela com certeza já vai ser um pouquinho menor. Então nós temos aqui, eu fiz uma soma para ver se bate com isso aqui que a gestão está falando.
pegando janeiro 25 a outubro, deixei separado aqui, outubro 25. 5.493.000. Até aqui o fundo vai desembolsar 5.493.000. Novembro, dezembro, eu somei junto com isso aqui. Outubro, novembro, dezembro, aí janeiro 26, 26, 26 até junho. Junho 26. E aí eu peguei aqui a mesma coisa e fui somando até junho 26. Então nós temos um total de mais 8.795.000. Então isso aqui vai dar seus 14.288.000 que o fundo vai ter até junho do ano que vem. Veja só, aqui tem uma observação do fundo, tá? Do gestor. As amortizações não impactarão na distribuição dos dividendos. Ok, a gente sabe disso. Serão suportados por recursos recorrentes do principal, auferido a partir da reciclagem dos ativos por um período entre 12 e 18 meses. Então a gestão acredita muito aqui que vai conseguir seguir reciclando. E 12 a 18 meses, a partir do início das amortizações, setembro 24, e após esse período serão suportados por uma nova emissão de cotas. Quer dizer assim, o fundo ele tem caixa para ir bancando até maio, junho do ano que vem. E depois disso ele já conta aqui que vai ser suportado por uma nova emissão de cotas. E aí fica a pergunta, será? Será que para junho, julho do ano que vem a gente vai ter condições de sair fazendo emissão? Eu tenho minhas dúvidas. A gente tem um desconto aqui de 23%. A gente sabe que faz um fundo subir a cota, lógico, NTNB, mercado como um todo tá ok, mas o que ajuda um fundo a subir é o dividendo pago. E a gente vê aqui que o fundo, pelo menos em fevereiro, já pagou menos. Né? A gente vê que ele vinha pagando 0,85, deixa eu ampliar aqui o espaço. Ó, 23, 23, 0,84, vinha pagando 0,85, 0,90, 0,90. E percebe que quando a gente olha para cá, deixa eu ver aqui, a base da cotação, 94, 94, 94, 99 bateu aqui em 2022, quando pagou 0,86, pagou menos, só a cota era mais, tinha um valor de mercado mais alto do que aqui, com 0,92 em janeiro 23. 97, então 99, aqui 101 em 22, uma perspectiva de melhora de mercado. Deixa eu voltar para o valor patrimonial, 98. Percebe que nos últimos 2 anos e meio, a cotação do fundo, acho que tem a cotação aqui, a cotação do fundo nos últimos 2 anos e meio, não é isso aqui não. Deixa eu abrir de novo os dividendos aqui. Vamos lá. Vou pegar o todo aqui. A cotação do fundo aqui, ó, 24, 24, ela não chega a 100. 97, 24, 23, 23, 23, 23, 23, ela não vai a 100. Aqui em 22 estava em 100, né? E depois 21. Então de 22 para cá, a gente não teve a cotação acima de 100. E aí fica a pergunta, vai emitir como? Então, o que eu quero dizer das alavancagens é que sempre tem que observar o fundo que a gente está comprando. A proposta do FANT é legal? Ok, eu concordo. É melhor do que as lajes tradicionais que a gente vê em BRCR, HGRE, JSRE, a PVBI11, inclusive, que tem lá o melhor portfólio. Até o PVBI11 está mudando, né? Num dos imóveis lá, eu já falei isso no relatório, eles vão alugar um imóvel já pronto também e tal. Então aqui eles têm essa opção de entregar os imóveis já redondinho e tudo mais, mas percebe que como é um fundo pequeno, ele pode passar dificuldade. Então, ou ele vai vender para ir pagando bastante e vai automaticamente reduzindo o VP do fundo, né? Está se desfazendo dos imóveis. O principal ali, ele vai pagando com lucro, distribui 95% do lucro, fica com 5%. Obviamente isso é muito pouco, então ele pega o principal de repente e paga a amortização. E o fundo com isso vai diminuindo, e nessa diminuição de valor patrimonial pode ser que ele faça então uma emissão. Não sei. Por isso que eu digo, né? Legal, vai ter fundo em carteira, quero botar mais para diversificar mais, tudo bem. Só que assim, quando os fundos começam a se alavancar, eu vejo problema. Eu acho que seria mais interessante para o FANT aqui e para fundos menores crescerem quando é possível. Dá para fazer emissão agora? Ok, a gente cresce.
vai vendendo um imóvel pontual aqui, reciclando, compra outro lá com o dinheiro que entra, sem fazer alavancagem, sem pressa. Eu acho que é mais saudável para esse tipo de fundo, né? Então a ideia de gravar esse vídeo aqui foi para mostrar que a gente tem que ficar atentos à alavancagem dos fundos, não adianta, né? Entre essa alavancagem aqui e a do XPML, que tem 40 milhões em caixa negativo para esse ano, eu sou mais tranquilo lá do que aqui que teria caixa, que tem caixa aí pelo menos até maio, junho do ano que vem, né? Isso, obviamente, se o gestor lá fizer as movimentações que a gente espera que ele faça e que ele disse no relatório trimestral que ele vai fazer, tá? Então, fica um resumo aqui do FUND. O restante aí do relatório, aqui, eu resumi para vocês lá no relatório que eu vou entregar domingo, tá?